Boa noite, seja bem-vindo ao Parlamento Regional, hoje com os deputados Roberto Silva, do PSD, Martinho Câmara, do CDS, Carlos Pereira, do Partido Socialista e José Manuel Coelho, do PTP. Temas para o debate desta noite. A maioria na Assembleia Regional resolveu arquivar o relatório do inquérito proposto pelo CDS sobre o dengue na Madeira. No final do mês, o Presidente do Governo reúne em Lisboa, com o Primeiro-Ministro e também com o Presidente da República, ainda o Conselho de Estado e a iniciativa do Partido Socialista de levar à Assembleia da República o debate sobre a necessidade de revisão do plano de ajustamento económico e financeiro para a Madeira. São temas do CDS, uma estreia neste programa. Muito obrigado. Boa noite a todos os companheiros e também aos telespectadores da RTP Madeira. Vou aproveitar este minuto para falar da situação que a imprensa regional vive. Não só a imprensa escrita, mas também a própria rádio. E aqui gostava de deixar uma palavra de apreço às rádios locais que estão a passar grandes dificuldades, assim como a imprensa regional, que está a viver um momento extremamente difícil. Recordo que existe um órgão de comunicação que despediu neste mês cerca de 3 dezenas de trabalhadores, o que é perfeitamente lamentável. Isto porque, a nível institucional, existe uma proteção por parte do Governo Regional a um órgão de comunicação social que nós estranhamos essa mesma proteção. De salientar que também o Governo Regional contratualizou, a nível de publicidade institucional, mais um contrato de cerca de 37 mil euros e, por outro lado, denunciar aqui que o Sr. Secretário Regional, Jaime Freitas, tem dinheiro e o seu Governo para injetar neste órgão de comunicação social, criando um sistema de grande instabilidade na comunicação social, tem um papel relevante na democracia da Madeira, mas, por outro lado, anuncia que cerca de 4 mil crianças nas escolas da região autónoma da Madeira não têm iogurtes, não têm manteiga, não têm alimentos, o que é perfeitamente lamentável, sendo que agora são os próprios pais a custear a alimentação dos próprios filhos. Este é um drama que se assola nas escolas da Madeira e que nós estamos totalmente contra este tipo de situações. Como é que o CDS, sendo partido do Governo a nível nacional, olha para este encontro de Alberto João Jardim, estes encontros no final do mês, tanto com o Primeiro-Ministro, Passos Coelho, como com o Presidente da República? Aquilo que nós prendemos sobre este encontro é que, acima de tudo, seja para tratar de assuntos de interesse da região autónoma da Madeira. Nós sabemos que a relação de crispação constante entre o Governo Regional e os governos da República não tem nada a favorecer a região autónoma da Madeira e os madeirenses, pelo contrário, tem prejudicado. E quando se diz aqui que a autonomia nunca foi bem vista, isso são os madeirenses que têm essa atitude. Nós temos que entender que a autonomia é uma mais-valia para nós e temos que saber usá-la em nosso proveito. Não entender que os outros nos atribuem uma autonomia e que depois não sabemos aproveitar essa mesma própria autonomia. Nós entendemos que deve de aproveitar este momento de encontro para prestar contas sobre aquilo que tem feito, sobre o programa de ajustamento económico ou financeiro que a região se submeteu, de acordo com a República, fazer uma avaliação desse mesmo desempenho e, acima de tudo, reivindicar uma renegociação para esse mesmo programa. Nós entendemos que deve ser uma relação institucional e que deve, sobretudo, de defender o interesse dos madeirenses nessa mesma visita e nesse mesmo encontro. E é expectável que possam surgir daí, enfim, algumas novidades relativamente àquilo que são os anseios, digamos, dos madeirenses, nomeadamente esta questão dos dinheiros em atraso, tanto enfim, do plano de ajustamento, como inclusivamente do aval dos tais 1.100 milhões de euros, que ainda não está concretizado. É claro que neste momento a região precisa desse mesmo dinheiro como alguém esfomeado precisa de pão para a boca. Nós estamos a viver um momento extremamente difícil, as empresas e os próprios madeirenses, e é importante que esse dinheiro chegue rapidamente, porque senão existirá um agudizar ainda mais da situação que se está a viver na Madeira. Agora, nós entendemos que o facto de, por vezes, se colocar o Dr. Alberto João Jardim, que é o Presidente da região autónoma da Madeira, num patamar de inimputável, isso não é benéfico de maneira nenhuma para a região autónoma da Madeira nem para os madeirenses. Aquela relação que existiu e aquele rótulo que foi colocado, que o homem pode fazer qualquer coisa, que pode dizer o que quer que seja e que nada lhe acontece, não tem beneficiado de modo nenhum os madeirenses nem a região autónoma da Madeira. Nós entendemos que deve de haver uma mudança de atitude, porque nós neste momento precisamos muito de uma boa relação institucional com a República Portuguesa. O CDS também, naturalmente, tem um deputado na Assembleia da República. A questão que lhe coloco também é a mesma. Quando chegar a hora de votar este projeto de resolução, qual vai ser
o sentido de voto do representante do CDS na Assembleia da República? Eu gostaria de começar por dizer que, desde janeiro de 2012, quando foi assinado o PAEF entre a Região Autónoma da Madeira e o Governo da República, que o CDS teve, desde esse momento, a alertar para que este programa não era ajustado à realidade madeirense e que, de maneira nenhuma, poderia ser cumprido. Seria uma asfixia para as empresas e para os madeirenses, sendo que, a determinada altura, vincou que, havendo uma renegociação por parte do Estado português com a Troika, deveria-se também, seguidamente, fazer um ajustamento entre o Estado português e a própria região autónoma da Madeira. Por outro lado, e acha que já deveria ter sido feito ou ainda estamos a tempo? Nós, desde o início, que alertamos que este plano nunca iria resultar e o primeiro conhecimento que nós tivemos da avaliação deste mesmo programa, através do boletim de execução orçamental, demonstrou que não surtia qualquer efeito, apenas traduzia em mais austeridade sobre os madeirenses. Sobre esta questão de nós temos apresentado propostas tanto na Assembleia Regional como até a nível da Assembleia da República, indo de encontro a esta preocupação de rever o plano de ajustamento económico e financeiro para a região. Eu posso entregar ao Sr. Deputado 30 propostas sobre as áreas económicas que apresentamos tanto na Assembleia Regional como na Assembleia da República para que este fosse melhorado. Por outro lado, aquilo que nós tememos é que o plano, ao ser revisto e não tendo atendido a que os objetivos que o Governo Regional se propôs não foram alcançados, nós tememos que exista mais austeridade sobre os madeirenses, que é aquilo que nós, neste momento, nós não precisamos. Portanto, no fundo, para pior, na sua perspectiva, já basta assim? Para pior, não. Até porque, entretanto, surgiu outras condições. Eu já... Permita que... conclua. A acrescentar aquilo que o Sr. Deputado Carlos Pereira disse sobre a pronúncia do Tribunal Constitucional a nível das posições do Orçamento de Estado, que também vertia-se para a Madeira e que teve um custo para a Madeira de 30 milhões de euros, o Governo Regional ainda não disse onde é que vai arranjar mais esses 30 milhões de euros. Negociar a austeridade com o Governo da República. Por outro lado, esta questão, juntamente com os atrasos, tem aumentado, sobretudo, a dívida e a liquidez financeira da região, o que tem sido um aumento, sem dúvida nenhuma, para os próprios encargos financeiros da região autónoma da Madeira. Nós tememos que este não é o caminho e achamos que urgentemente tem que ser negociado com a República um plano diferente, mais suave, comportável com a situação e com a economia real da região autónoma da Madeira, que durante muito tempo foi uma economia empolada em que o Centro Internacional de Negócios veio de alguma forma distorcer a realidade madeirense e veio criar de uma região que era pobre, uma região que era aparentemente rica, que não correspondia de modo nenhum à realidade. Voltando à questão deste projeto de resolução que está na Assembleia da República, qual vai ser a posição, o sentido de voto do deputado do CDS no Parlamento Nacional quando chegar a hora de votação? Eu permito-me, concordo com o deputado Roberto Silva quando diz que isto é um número de jornal e que o Partido Socialista apenas quer aparecer nas primeiras páginas da vossa parte. Não merece tudo o que seja de acordo a ir de encontro aos reais pretensões e aos interesses da região autónoma da Madeira, nós tomaremos a decisão mais apropriada, na altura certa, nas instâncias próprias e no momento certo. Martim Câmara, como é que viu esta posição da maioria relativamente a este inquérito? Enfim, voltou-se a falar da questão do dengue, enfim, da importância do combate a esta praga. Esta comissão de inquérito funcionou nos moldes em que funcionam quase todas as comissões de inquérito parlamentar, onde nós definimos à partida qual é o tema que nós queremos debater e quais são as nossas preocupações e, a partir desse momento, é a maioria que decide exatamente em que moldes é que funciona, que tipo de personalidades vão presidir, vão ser auscultadas, vão ser ouvidas, que tipo de documentos são importantes ou não, independentemente da posição dos deputados da oposição. Com as conclusões do inquérito? As conclusões do inquérito são as conclusões da maioria, portanto... Mas foram ouvidas várias entidades, foram ouvidas as entidades que o PSD achou por oportunas, sendo que nós gostaríamos de ter escutado outras individualidades e outras personalidades. Por exemplo, não foram ouvidas? Por exemplo, nós gostaríamos de ouvir a Câmara Municipal, a Universidade da Madeira, gostaríamos de ouvir outras entidades e algumas personalidades reconhecidas, gostaríamos de ver também debatido qual foi, porque fazia parte da própria constituição da Comissão de Inquérito Parlamentar, os impactos na economia, porque, por exemplo, eu tive num debate na Universidade da Madeira, onde um empresário madeirense disse que no surto
do dengue teve cancelamentos só no seu grupo hoteleiro cerca de 100 mil euros por semana, o que traduz bem as consequências a nível económico para a própria região. Por outro lado, esta Comissão Parlamentar de Inquérito, não há uma única frase a dizer que entre 2008 e 2012, que foi a altura quando apareceu em 2012, que o combate ao dengue, ao mosquito, ao vetor Aedes aegypti, foi o correto, porque ninguém afirma isso. Aquilo que afirmam, que é uma coisa muito distinta, foi que, a quando do surto, as medidas que foram tomadas foram adequadas ao surto, sendo que, para chegar ao surto, as medidas não foram, em altura nenhuma, portanto, não fica nada satisfeito com aquilo que aconteceu. Satisfatórias. Mas também de Martim Câmara, muito rapidamente. Aquilo que o CDS entende sobre este Conselho de Estado, aliás, publicamente pronunciou sobre isto, é que o Presidente da República não devia de marcar este Conselho de Estado sobre este tema. Este era um tema que não faz sentido. A distância de discutir o pós-Troika não fazia sentido, porque existe uma grande instabilidade e grandes variáveis. Por outro lado, também consideramos que existe até usurpação de poderes, sendo que este poder deve-se à Assembleia da República, não ao Presidente da República. E, por outro lado, dizer que também devia de aproveitar este momento para debater assuntos atuais, não assuntos de futuro. Sendo que para o CDS entendemos que Portugal é um país que debate, sobretudo, debate o futuro, mas não consegue debater no presente e projetar o futuro do país que quer. Agradeço a vossa presença, Martim Câmara, João Manuel Coelho, Carlos Pereira. É o ponto final nesta edição. Voltamos de hoje a 15 dias com mais uma edição do Parlamento Regional. Por hoje é tudo. Boa noite. Fique bem.